Estamos no meio da carta sagrada de número 19. E a partir de agora, o Alter Rebbe vai nos explicar, baseado no que expusemos antes, quando explicamos que a Torá, que nós captamos aqui, é apenas a parte residual, é apenas a parte superficial, derivada da Chokhmah, da sabedoria divina. Por isso, também a Torá é chamada de Achoraim de Chokhmah, da parte das costas, de trás, da parte externa e inferior da Chokhmah. A Torá, conforme está revestida, conforme ela chega aqui para nós, nesse plano terrestre, nesse mundo físico que nós nos encontramos. Não a Torá como ela é na sua essência, não a Torá como ela é na sua origem, não a Torá como é quando Mashiach chegar e se revelar o seu aspecto essencial, mas hoje em dia, para que nós possamos captar e entender, então a Torá vem revestida, vem coberta, de maneira tal que possa ser acessível ao nosso intelecto, à nossa compreensão. Mas isso é derivado daquilo que ele chama do nível externo inferior da Sefirah de Chokhmah. Conforme disseram os nossos sábios no Talmud, Novlot Chokhmah Shelemala Torah, que dos resíduos, dos resquícios da Torá, da sabedoria suprema, da Chokhmah superior, é disso que surge a Torá. Isso ele vai nos explicando. Veine bechinat chokhmat elokut baruchu amelubeshet betariag mitzvot haTorah nikret beshem bechinat achoraim lechokhmah. Então, o aspecto, aquilo que é derivado da Chokhmah divina, aquilo que está investido nos 613 mitzvot, preceitos da Torá, isso é referido como aspecto mais externo, mais superficial, mais inferior da Chokhmah, da Sefirah de Chokhmah divina. Por quê? כי כל החוריים שבספירות הם מדרגות החיצוניות והתחתונות במעלה שבספירה זו, conforme a gente já explicou, quando ele se refere às costas, a parte inferior ou externa de uma sefirá, ele se refere aos níveis externos e mais baixos na dimensão daquela sefirá, daquele atributo, que de lá são derivadas as influências, os fluxos que virão para os planos posteriores, para os planos inferiores, seja nessas dimensões inferiores e exteriores se encontra aquela energia plausível de descer, de descender e de se propagar para baixo, leitlabesh babruim, se revestindo nas criaturas mais inferiores, leachayotam, para lhe dar-lhes vida, dando energia vital para elas. Portanto, aquilo que é processado, aquilo que é condensado, que é diminuído e oculto na Sefirah de Chokhmah, e assim também em todas as outras Sefirot. Assim funciona, esse é o processo, aquela parte condensada, aquela parte diminuta, aquela parte chamada de externo inferior, em relação a todo o potencial, a tudo que toda a capacidade espiritual presente na Sefirah. Então aquilo que foi condensado é aquilo que vai poder descer, aquilo que vai poder se expandir e propagar para baixo, para os planos inferiores. Portanto, é aquilo que vai poder se revestir da Sefirah mais baixa, ou dos mundos mais baixos, inferiores, se revestindo nesses planos inferiores para lhes dar vida e existência. O Bechinat Apnim, e a Sefirah Atzma, enquanto que aquilo que nós chamamos de semblante, não as costas, mas o fronte, aquilo que nós chamamos da parte profunda, íntima, o âmago da Sefirah, isso se refere à essência da Sefirah, daquele atributo, não somente a sua parte superficial, a sua parte externa ou a sua parte inferior, mas sim aquilo que ela é de fato na sua capacidade plena. Então isso seria o seu semblante ou a sua parte interior, a dimensão interior da Sefirah, e a Sefirah Atzma, meyuchedet b'ma'atzila ein sof baruchu. Então aqui se trata da essência dessa Sefirah, desse atributo, da maneira que ela está perfeitamente unificada com a força emanadora, com Deus, o Deus infinito, que é o emanador, e ela se encontra completamente integrada, completamente
unificada com Deus, essa seria a parte mais elevada, a parte interior, o âmago dessa Sefirah. Então ele nos dá o exemplo, seguindo esse raciocínio, dentro da terminologia cabalística, dentro dos conceitos místicos da Sefirot, que ele vem nos explicando, que Gondarach Mashal Sfirat Chokhmah. Se nós tomarmos como exemplo a Sefirah de Chokhmah, o atributo de Chokhmah, a primeira das 10 Sefirot, Sheim Meyuchedet B'Ma'atzila Ein Sof Baruch Hu, que a Chokhmah está plenamente unificada com a fonte emanadora, com Deus, que dele emana toda a energia e toda a luz que dá origem a Sefirot. Então a Sefirah de Chokhmah está completamente anulada, B'Matzila Ein Sof Baruch Hu, Betachlit Eichud, de forma perfeita, uma unificação perfeita, que a Kadosh Baruch Hu Vechokhmato Echad, como Shenitbaer Leel, conforme a gente já falou e já explicou algumas vezes no Tânia, pois Deus e sua sabedoria são uma coisa só. O ser humano obtém sabedoria, conhecimento de fora, daquilo que ele ouve, daquilo que ele aprende, do que ele lê, de fontes externas. Em relação a Deus, não há Deus nos livre de qualquer fonte externa. Deus é onipresente, Deus é tudo, e a sua sabedoria é intrínseca, ela não é obtida de fora, etc., mas ele já é a sabedoria é ele, portanto a sabedoria está completamente unificada com Deus. Mas ainda, conforme a gente já explicou no Tânia e em outros lugares, Chokhmah, Koachmah, o atributo de sabedoria ainda não é delineado, não é delimitado, não é definido, portanto, ele está Koachmah, o que é? Ainda não tem uma definição clara. Isso indica um nível de anulação da sua própria identidade. E, portanto, por ter essa anulação, a Chokhmah é mais recipiente para que se manifeste com toda a intensidade dentro dela a luz divina, e, portanto, ela está perfeitamente unificada com a luz divina, a ponto de se dizer que Deus e sua Chokhmah são uma coisa só. Mas isso seria em relação à essência da Chokhmah. Depois o que se deriva e o que se propaga da Chokhmah, que vai dar origem ao surgimento de Binah, que Binah já é um atributo delineado e delimitado de compreensão, entendimento, etc. E depois isso vai continuar sendo processado para Sefirot inferiores. Essa energia também vem da Chokhmah, mas de que nível de Chokhmah vem? Aquilo, porém, que ilumina e que se propaga da sabedoria suprema, da sabedoria divina, aquilo que se propaga até mais embaixo, até os planos inferiores, que já são mais delimitados, já são finitos e limitados. O mitlabesh bahem, aquela parte da Chokhmah, aquela energia proveniente da Chokhmah que se reveste nas forças inferiores mais limitadas, nikret achoraim, isso é chamado das costas, a parte externa, a parte inferior da Chokhmah é apenas um resíduo que é originário na Chokhmah, uma vez que as outras criaturas, aqui a gente não está falando de criaturas terrestres, nós estamos falando das Sefirot, dos atributos divinos no campo mais elevado de Atzilut, do mundo da emanação. Se diz que em relação a Chokhmah, isso já seria algo mais delimitado, já seria algo mais finito, portanto, dentro do finito e delimitado não pode, o finito e ilimitado não pode conter e comportar a luz infinita. A luz infinita está manifesta e revelada na Chokhmah, porque o poder de Chokhmah, o atributo de Chokhmah está completamente anulado a Deus e, portanto, está unificado e de forma perfeita com a essência divina, portanto, a luz infinita se revela na Chokhmah. Mas os outros atributos que já são mais finitos e limitados, então não é possível que se revele dentro deles a luz infinita presente em Chokhmah, nessa mesma intensidade e da forma que ela está unificada com a luz infinita de Deus, o que acaba se revelando para dar origem, para dar seguimento ao processo ou ao processamento da energia divina, aquilo que vem da Chokhmah, aquilo que é extraído e emitido da Chokhmah para dar vitalidade
as forças subsequentes, isso é apenas algo residual, que é oriundo da parte externa inferior da Chokhmah, apenas aquilo que pode descer e pode se propagar nos níveis inferiores e pode se revestir nas criaturas. Isso é chamado das costas, por assim chamar, por assim dizer, ou do lado externo inferior da Chokhmah. Benikred, Gamken, Bechinat, Asiyash, Beatzilut. Ele continua nos elaborando esse assunto na linguagem cabalística, nos dizendo que isso é chamado de Asiyah, Shebeatzilut, a parte externa do atributo de Chokhmah. Aqui estamos falando de Chokhmah de Atzilut, aquilo que pode descer e se propagar para as criaturas é chamado de Asiyah Shebeatzilut. Apenas como uma introdução para essa parte do texto, é sabido que na Kabbalah se fala em quatro mundos espirituais, 4 níveis, 4 dimensões, que são chamadas em hebraico de Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiyah, traduzindo ao pé da letra. Atzilut, o mundo da emanação, que é o primeiro plano mais unificado com Deus, depois Briah, criação, onde já começa a surgir algo criado, diferente de Atzilut, que ainda não há algo criado à parte, apenas sefirot unificadas com Deus, atributos divinos. Depois de Briah, quando a criação básica, a matéria-prima básica, que não é matéria ainda, é uma energia espiritual, mas quando isso começa a tomar forma, então surge o próximo mundo, que é chamado de Yetzirah, o mundo ou campo da formação, até se chegar no plano mais baixo inferior, que é chamado Olam Hasiyah, o mundo da ação. Em termos cabalísticos, quando falamos do mundo da ação, não estamos falando ainda do nosso mundo físico e terrestre. Quando a gente se refere ao nosso mundo, então se fala em Olam Asiyah Gashmit. O nosso mundo faz parte do plano de Asiyah, mas é o lado físico e terrestre do mundo de Asiyah. Mas existe essa dimensão de Asiyah, de ação, também no plano espiritual. Então existem esses 4 níveis. Em cada um desses 4 níveis existem as 10 sefirot, os 10 atributos, agindo e processando a energia divina, fazendo com que ela descenda, com que ela se condense e até poder se materializar, até poder chegar nos planos mais baixos e inferiores. E aqui ele nos diz que existe uma correspondência entre esses níveis, entre esses 4 mundos. Ou seja, neles estão presentes as 10 sefirot em cada um deles. Aqui ele nos disse acima que apenas a parte residual, a parte externa e mais baixa da Chokhmah, estamos falando de Chokhmah de Atzilut, a Sefirah, o atributo de Chokhmah, que é a mais elevada, no plano mais elevado que é Atzilut, apenas a parte mais baixa e inferior dela, uma vez que a sua unificação com Deus é perfeita, então ela está unificada com o infinito. E isso não pode se manifestar nos poderes inferiores, porque eles não são capazes de conter e comportar isso. Então por isso nós falamos que apenas uma parte residual da Chokhmah é que se expande, se propaga, desce, se revela nas dimensões mais baixas. E ele nos falou que isso se chama de Asiyah de Atzilut. Como se dentro de Atzilut houvessem também os 4 mundos, Atzilut de Atzilut, que é o mais elevado, isso se refere a Chokhmah de Atzilut, depois Briah de Atzilut, que isso estaria relacionado com Binah de Atzilut e Yetzirah, formação em Atzilut, que está relacionado com as 6 sefirot de cunho emocional, e finalmente ele nos diz aquilo que chega na parte mais baixa, é chamado de Asiyah Shebeatzilut, o lado de Asiyah presente em Atzilut. Ele elabora isso um pouco nos dizendo, o Peru, Shalderach Mashal, tomando como exemplo, se a gente pegar o ser humano inferior aqui no mundo, nós que nos conhecemos, para poder tentar, através do autoconhecimento, procurar arranhar algum entendimento em relação ao ser superior, em relação à divindade.
No caso do ser humano aqui no plano inferior, Sheyesh benishmato rei madregot zulemata mizu, o ser humano possui dentro de si, na sua alma, 5 níveis e categorias que estão um abaixo do outro. Shehen, que seriam bechinata sechel, em primeiro lugar o poder intelectual, abaixo disso a midot, as faculdades emocionais, depois disso o machshavá, o pensamento, abaixo do pensamento dibur, a fala, e abaixo de todos Maaseh, a ação. É o que há de mais elevado no ser humano, é o intelecto. Depois vem as emoções. Animais também possuem emoções e sentimentos. Por isso, no caso do ser humano, que distingue o mais elevado é o intelecto. Depois do intelecto vem as emoções. Depois das emoções vem aquilo que expressa e reflete o que a pessoa pensa e sente, ou seja, em forma de pensamento, o que a pessoa tem na sua mente, o que tem no seu coração, nas suas emoções, aquilo que se reflete através do pensamento. Depois, aquilo que está no pensamento surge, evolui para a fala, mas a fala já é uma coisa mais externa, e finalmente isso pode chegar até o campo da ação. Através de atos a pessoa pode brincar com o seu cachorrinho, ela pode se relacionar até com criaturas que estão bem abaixo dela. Através da fala a pessoa só pode comunicar com um semelhante, com outro ser humano. Então a fala é mais elevada do que a ação, e o pensamento é aquilo que expressa o que a pessoa tem para si própria, para si mesma. Por isso é chamado da vestimenta unificada com a alma. O pensamento está mais integrado com a pessoa mais do que a fala e mais do que a ação. De qualquer maneira, seguindo essa escala, o mais baixo de todos é a ação. Ve'amase hi atachtoná shebekulam, portanto é a expressão mais baixa e inferior da alma. A alma está muito mais ligada à mentalidade da pessoa, aquilo que ela tem na sua mente, ou aquilo que ela tem nos seus sentimentos, ou aquilo que está presente no seu pensamento, e até naquilo que a pessoa fala. A ação é o plano mais baixo de todos. Shachayut amitpashet me'aneshama umelubash bekoach ha'maaseh, aquela vitalidade que se propaga, se estende da alma, e acaba se investindo, sendo investida na força, no poder de ação. Quando a pessoa faz alguma coisa, age, é porque a alma está injetando energia na pessoa, no seu corpo, etc., ou em todos os poderes envolvidos naquela ação, para a pessoa poder fazer aquilo que está fazendo. Mas, quando a alma investe sua força e energia no poder da ação, o que ain legabei achayut amitpashet mimena umelubash bekoach hadibur, isso ainda é considerado algo muito superficial, algo insignificante. Em relação, isso ainda é considerado como nada em relação à energia que a pessoa, que a alma emite, que faz, que a alma investe e faz se propagar dela e se reveste nas palavras que a pessoa está proferindo. Ou seja, uma ação, às vezes, para fazer algo, alguém que está muito habituado, etc., ele até pode fazer de forma mecânica, ou um trabalho braçal, ou sem precisar até pensar muito no que está fazendo, a pessoa vai fazendo. Portanto, a energia, aquilo que a pessoa está fazendo também é através de uma energia que é emitida por sua alma no seu poder de ação. Mas ele nos diz que esse poder de ação é insignificante, é como nada em relação, se comparado com a energia que a pessoa investe no seu poder de fala, na sua expressão verbal. Quando a pessoa está falando algo, ela tem que pensar antes nisso, ela tem que ponderar ou como se expressar, como ela vai dizer. Aqui a pessoa está investindo uma concentração maior, há um envolvimento maior, há uma energia maior da sua alma presente na sua fala, que em relação à energia presente na ação, da ação representa algo nada insignificante em relação, se comparada com a energia investida na fala. Por outro lado, toda a energia da alma revestida na fala, na expressão verbal, ela é considerada nada em relação à energia da alma presente no pensamento da pessoa, porque a fala ainda pode ser algo superficial, ainda pode ser algo externo. A pessoa pode falar alguma coisa mesmo que não pense assim, não sinta isso ou não acredite naquilo. Então a fala ainda pode ser algo externo. E, portanto, ele nos diz que a energia da alma contida na fala é nada insignificante em comparação, em relação
a energia da alma que se propaga e se reveste no pensamento da pessoa, e assim subindo. Por outro lado, aquilo que está no pensamento ainda é insignificante em comparação ao que está nos sentimentos, nas emoções, e aquilo que está nas emoções ainda é insignificante em relação àquilo que está no intelecto que gera as emoções.